Então, meu óculos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 22ª sessão do segundo período legislativo ordinário do ano 2020. Inicialmente, convido o vereador Valdomiro Batista a fazer a leitura de um texto bíblico. Convido a todos para ficarmos em pé. Livro de Salmos, capítulo 41, versículos 1, 2 e 3. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o sustentará em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Toda a honra e toda a glória ao Deus de Israel. Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada. Solicito do primeiro secretário, o vereador Valdomiro Batista, que dê conhecimento do expediente e as matérias que estão na casa. Documento externo recebido número 1304 de 2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, ofício número 151 de 2020, assessoria legislativa da Prefeitura Municipal de Guarapuava, assunto lei sancionada. César Augusto Carolo Silvestre Filho, prefeito municipal de Guarapuava, encaminha a seguinte lei sancionada. Lei 3129, de 8 de outubro de 2020, de autoria do excelentíssimo vereador João Carlos Gonçalves. Documento externo recebido 1303, de 2020, do chefe do Poder Executivo, lei sancionada. Lei número 3130, de 8 de outubro de 2020, de autoria do vereador Márcio Luiz Carneiro do Nascimento. Requerimento número 81/2020, do vereador Pedro Moraes. Indicação 391/2020, da professora Terezinha. Requerimento 82, do Pedro Moraes. Indicação 392, do Celso Lara da Costa. Indicação 393/2020, do Márcio Carneiro. Indicação 394, do vereador Valdomiro Batista. São estas as matérias, senhor presidente. Passamos o horário das lideranças de bancadas. Primeiro orador. Samuel da Silva Pinto. Não se encontra. Elcio Melém. Depois, professora Terezinha. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, falarei daqui. Eu quero conclamar ao secretário municipal de trânsito e ao coordenador dos agentes de trânsito de Guarapuava para que ações na nossa cidade relacionadas com o trânsito sejam elas feitas de forma construtiva, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. O que nós temos visto nos últimos dias são agentes de trânsito, ao invés de orientarem os senhores motoristas, eles estão camuflados a multar indistintamente. Ontem, ali na frente da van, estava um verdadeiro caos. Então, senhor presidente, a ação do trânsito, a melhor política no trânsito é educacional, é mostrar aos motoristas o certo e o errado. Mas, infelizmente, o que nós temos visto ultimamente são ações apenas no sentido de ver quem mais preenche multas no Guaratã. Então, fica aqui, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o nosso pedido ao secretário municipal de trânsito e ao coordenador dos agentes de trânsito para que orientem primeiro, e aqui eu me recordo, desde a época em que foi implantado
o Guaratrã em Guarapuava, lá na época do prefeito Vitrugo Burco, parece-me que a escola que formou os agentes, os formou apenas para multar e jamais para orientar e disciplinar o trânsito de Guarapuava. Próximo orador. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadora, demais vereadores. Bom dia a todos que estão aqui no plenário e a todas e todos que virão depois essa sessão. Ocupo a tribuna para destacar 3 pontos. Primeiro, dizer da nossa preocupação com o número grande ainda do contágio. Vou tirar o óculos aqui que está embaçando. Do contágio que vem ocorrendo pela Covid ainda, porque ainda estamos em pandemia, infelizmente. É preciso que continuemos tomando todos os cuidados e quero chamar a atenção para que a administração lance uma nota, um pronunciamento do senhor prefeito ou do secretário de saúde em relação ao que vem ocorrendo. De sábado até ontem, foram mais 19 casos. Infelizmente, mais um óbito também, que já são 14 pessoas. Então, é muito preocupante ainda o que vem ocorrendo. Além disso, ontem recebi várias mensagens de educadoras dos nossos CMEs que estão fazendo as aulas para as nossas crianças de modo remoto, via internet, mas também estão tendo que ir até os CMEs cumprir carga horária. E, num dos nossos CMEs, que eu não vou dizer o nome por enquanto, uma das professoras foi diagnosticada com a Covid-19. E a preocupação das nossas outras professoras deste CMEI é que não tiveram nenhuma orientação no sentido de não irem mais até a unidade. Primeiro, porque não há nenhuma necessidade de elas se reunirem lá para preparar as aulas. Poderiam muito bem estar fazendo isto de modo remoto, porque é assim que estão ministrando as aulas. Há uma colega ser positivada e não ser dada nenhuma orientação, a não ser, se sentirem sintomas, procure o médico. As professoras estão muito preocupadas, até porque tem algumas que têm outros problemas de saúde, e tem sido essa a justificativa. Quem tem problema de saúde está com mais probabilidade de, inclusive, vir a óbito. Então, queria chamar a atenção também da secretária de Educação, para que a gente possa conversar e que possa ser tomada alguma providência em relação a estas professoras deste CMEI, onde teve uma profissional que foi positivada com a Covid. Outra preocupação ainda em relação à saúde, e aí quero pedir aqui a compreensão e a colaboração do Pedro, vereador Pedro, da vereadora Maria José. Talvez a gente possa fazer uma ação como comissão de saúde. É em relação à UBS do Charquinho, que teve o problema de ter tido uma reforma recente, mas que com as últimas chuvas fortes que caíram, acabou ocorrendo desmoronamento naquela unidade e foi simplesmente transferida para o espaço do cidadão. E as pessoas estão preocupadas. Nesse espaço ocorre a feira também do produtor, e não é um ambiente adequado, não precisa nem dizer, para uma unidade de saúde, e a preocupação é que não dizem que foi dito, vão ficando por aqui, e nenhuma perspectiva de alugar um outro imóvel, já que aquele da reforma não tem condições, para que esta unidade de saúde funcione num lugar adequado. Então, é bem preocupante, e acho que precisamos tomar uma atitude, até enquanto comissão de saúde. O outro tema, que para mim é muito tranquilo de abordar, e que houve uma certa
distorção por parte de alguns órgãos de imprensa é em relação à lei que nós aprovamos ontem em primeira votação, que fixa o valor dos salários dos vereadores e vereadoras para a próxima legislatura. Dizer que para mim é tranquilo, porque sempre votei contra reajuste de salário para vereadores e vereadoras, porque entendo que já temos um subsídio bem razoável, mas o que nós fizemos ontem é obrigação de lei. A legislatura anterior para concluir, a legislatura de agora precisa fixar os valores dos subsídios dos vereadores para a legislatura futura, e isto é obrigação de lei, tanto a lei orgânica, tanto a Constituição Federal, quanto o nosso regimento prevê isso. Não foi aumentado nenhum centavo. Mantém-se o mesmo valor dos atuais salários. É um salário que, para a maioria da população, é alto? É. Mas nós apenas fixamos por questão de legislação. Então, deixar muito nítido isso. Não houve reajuste de salário para vereadoras e vereadores. Foi mantido o mesmo que recebemos e que será o mesmo para a próxima legislatura, para os próximos vereadores e vereadoras que aqui estarão. Então, queria deixar registrado isso e que conste em ata também. Muito obrigada. Próximo orador. Não havendo, passamos de imediato ao grande expediente. Vereador Samuel está declinando. Não havendo mais oradores, de imediato passamos. Solicito que Vossa Excelência dê conhecimento da ordem do dia da presente sessão. Projeto de Lei Ordinária 56/2020, de autoria do vereador Sérgio André Niemes, vereador Elcio José Melém, denomina a Escola Municipal Santa Cruz de Escola Municipal Sebastião Claro de Quadros. Votação nominal, maioria absoluta. É em discussão. É em votação. Celso Costa. Sim. Danilo Dominico. Sim. Dognê. Elcio Melém. Germano Alves. Sim. Gilson da Ambulância. João Carlos Gonçalves. Sim. Guto. Luiz Jurasque. Marcelinho. Márcio Carneiro. Maria José. Sim. Dedo. Sim. Pedro Moraes. Professora Terezinha. Sim. Rodrigo Crema. Sim. Samuca. Professor Serjão. Valdemar Calisto. Sim. Vardinho do Guabiroba. Sim. Jabor, sim. Está aprovado o projeto 56/2020 por todos os vereadores presentes. Documento em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinária número 60/2020, de autoria do vereador Germano Toledo Alves, vereador Celso Lara da Costa. Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos vereadores para a legislatura 2021, 2020 e 2024, mantendo inalterados os valores referentes à legislatura vigente. Votação nominal, maioria Em absoluta. discussão. Em discussão. Em votação. Celso Costa. Sim. Danilo Dominico. Sim. Dognê. Elcio Melém. Sim. Germano Alves. Sim. Gilson da Ambulância. João Carlos Gonçalves. Sim. Guto. Luiz Jurasque. Marcelinho. Márcio Carneiro. Maria José. Sim. Dedo. Sim. Pedro Moraes. Professora Terezinha. Sim. Rodrigo Sereno Crema. Sim. Samuca. Professor Serjão. Valdemar Calisto. Sim. Vardinho. Jabur do Porto Cross, não. Reclamaram do sim, então agora eu vou votar contra. Eu quero ver o que eles vão falar. Hoje Vossa Excelência foi autêntico.
Vamos ver o que eles vão falar, então, agora. Era isso que Está eu queria. aprovado o projeto 60/2020, com o voto contrário de quem não vai ser mais vereador na próxima legislatura, até porque esse projeto é para os próximos vereadores que nós nem sabemos quem vai se eleger. Então, só para que se cometa justiça, para que os demagogos não façam maldades, que não usem desse Principalmente a projeto imprensa para crescer, ou para atacar colegas, ou pessoas que convivem ou que conviveram aqui nesta casa. Isso é por força de lei que estamos colocando este projeto. Nada, não está acrescentando nada. Vale-se dizer que já há 13 legislaturas, há 12 anos, e não há 8 anos, há 12 anos não se tem reajuste Que não pode ser aumentado. que não se aumentou. Os vereadores entenderam que não iria aumentar, e assim estamos, e principalmente agora na pandemia. Senhor presidente, só para complementar o que Vossa Excelência tem dito, de fato, a questão da demagogia, ela pensa que prevalece, mas não prevalece. Só para recordar, há muito tempo atrás, e aí está o Juarez Campos Rivas, que era vereador junto conosco, o reajuste, o aumento dos subsídios para as próximas legislaturas, no passado, eram feitas depois das eleições. Então, era algo assim, que deixava uma interrogação para depois das eleições, para você saber. Depois foi readequada esta norma, para que ela seja feito o reajuste anterior, o aumento anterior às eleições, porque ninguém sabe quem vai ser eleito ou não. Agora, eu quero parabenizar o vereador Jabur, porque ontem ele votou favorável, e hoje ele lambeu o que cuspiu. Obrigado. Está aprovado o Peço palavra, projeto de senhor lei 60/2020 por todos os vereadores presentes. Peço palavra. O doutor Elcio não entendeu. Eu votei porque ontem toda a imprensa dando a entender que os vereadores aumentaram o salário. Não! Os vereadores mantiveram o salário como está. A próxima legislatura, no primeiro ano, também não poderá mudar, certo? Então, todos os vereadores fizeram a coisa certa. Eu fiz esse não para mostrar para a imprensa, então, se era isso, então teve alguém que votou não. O que eles vão falar? Entendeu? Só fiz em deboche para eles, porque o projeto já está aprovado. Passamos, dado o término da ordem do dia, Requerimento 82/2020, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, os vereadores que o presidente subscreve com base no artigo 302, inciso 4º do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer a quebra de interstício para que seja incluso na ordem do dia da 22ª sessão ordinária do segundo período legislativo 2020, dia 20/10/2020, o seguinte requerimento. Requerimento número 81/2020. Assina a vereadora Maria José e Pedro Moraes. coloco em discussão o requerimento da vereadora Maria José para a inclusão na ordem do dia de mais um projeto. Essa palavra, senhor presidente. Concedo a palavra à professora Terezinha. Gostaria que fosse lido a ementa, talvez, do projeto, para que a gente pudesse votar sabendo o que será votado depois. Ah, é moção. Não, se é moção, então tranquilo. Não, pensei que fosse o outro projeto, mas... Coloco em discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Temos mais um projeto, então, para votarmos. Esse aqui, né? Os vereadores que o presidente subscreve com base no artigo 307, 4º do Regimento Interno desta Casa de Leis, propõe moção de aplauso e congratulações à Uniguairacá pelos 15 anos de existência, com a implementação dos cursos de Pedagogia e Educação Física. Coloco em discussão, em votação.
Celso Costa. Danilo Dominico. Sim. Doguirei. Elcio Melém, ausente da sessão. Germano Alves. Sim. O doutor Elcio está aqui do lado, se o senhor não está enxergando, vereador. Ah, tá ali. Doutor Elcio. Justa Ambulância. João Carlos Gonçalves. Sim. Guto. Luiz Jurasque. Marcelinho. Márcio Carneiro. Maria José. Sim. Dedo. Sim. Pedro Moraes. Professora Terezinha. Sim. Rodrigo Crema. Samuca. Professor Serjão. Valdemar Calixto. Sim. Vardinho. Jabur Motocross, sim. Está aprovado o requerimento por todos os vereadores presentes. Dado ao término da ordem do dia, solicito que o secretário dê conhecimento da ordem do dia da próxima sessão. Matéria em primeira discussão e votação, projeto de lei 46.061 de 2020. Passamos ao horário das explicações pessoais. Não temos orador. Não havendo explicações pessoais, mais nada a deliberar, agradecendo a proteção de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando as senhoras e senhores vereadores para a sessão de segunda-feira, às 7h30 da manhã.